alegria nós estarmos juntos no programa A Bíblia no Meu Dia a Dia, e que bom ter a sua companhia, ter você aqui comigo fazendo a Lexio Divina, a leitura orante da Palavra de Deus. Nós estamos estudando juntos o livro dos Juízes e é muito importante a atenção, é muito importante a concentração, mas também é muito importante a abertura que nós devemos dar ao Espírito Santo, para que ele possa conduzir-nos no estudo bíblico, iluminar a nossa inteligência, mas também nos capacitar na aplicação da palavra que nós vamos estudar. Por isso, supliquemos juntos a presença do Divino Espírito Santo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Vamos pegar juntos a Bíblia, a minha está aqui aberta, e também o caderno, para que nós anotemos o nosso estudo bíblico de hoje, e depois a mensagem que Deus vai nos revelar. Então, coloca aí Juízes, capítulo 8, versículos de 4 a 21. Juízes, capítulo 8, versículos de 4 a 21. Vamos juntos ler o texto e depois meditá-lo. Gedeão chegou ao rio Jordão, atravessou-o com os 300 homens que, exaustos, perseguiam os fugitivos. Disse aos habitantes de Sucote: dai, por favor, alguns pães aos que me seguem, pois estão exaustos, e eu tenho de perseguir Zebá e Salmana, reis de Madiã. Mas os chefes de Sucote responderam: porventura já prendeste os punhos de Zebá e Salmana, para que demos de comer a teu exército? Está bem, respondeu Gedeão. Quando o Senhor me tiver entregue Zebá e Salmana, vou açoitar vossas carnes com espinho no deserto e com abrolhos. De lá ele subiu a Fanuel e falou da mesma forma aos habitantes. E eles responderam da mesma forma como os de Sucote. Por isso, falou também aos habitantes de Fanuel: quando voltar são e salvo, vou demolir esta torre. Zebá e Salmana estavam em Carcar, com um exército de cerca de 15.000 homens. Era tudo o que sobrara do exército inteiro dos povos do Oriente, depois de sofrer baixa de 120.000 guerreiros. Gedeão subiu pela rota dos beduínos, a oeste de Noba e Jegbaá, e atacou o exército de surpresa. Zebá e Salmana fugiram, mas ele os perseguiu e capturou Zebá e Salmana, os reis de Madiã, semeando pânico em todo o exército. Ao retornar da batalha pela subida de Hares, Gedeão, filho de Joás, capturou um jovem de Sucote e o interrogou. Este forneceu-lhe uma lista de 77 chefes e anciãos de Sucote. Gedeão apresentou-se aos habitantes de Sucote e disse: aqui estão Zebá e Salmana, a respeito dos quais me insultastes, dizendo: porventura já prendeste os punhos de Zebá e Salmana, para que demos de comer a tua gente exausta? Então prendeu os anciãos da cidade e mandou trazer espinhos do deserto e abrolhos, com os quais açoitou os homens de Sucote. Demoliu também a torre de Fanuel e matou os homens da cidade. Em seguida, perguntou a Zebá e Salmana: como eram os homens que massacrastes no Tabor? Eles responderam: pareciam-se contigo, tinham aparência de príncipes. Eram meus irmãos, disse ele, filhos de minha mãe. Pela vida do Senhor eu juro, se lhes tivesseis poupado a vida, eu não vos mataria. E disse a Jeter, seu filho primogênito: levanta-te e mata-os. Mas o jovem não arrancou da espada, porque tinha medo, e era ainda muito novo. Zebá e Salmana disseram: levanta-te e mata-nos tu mesmo. Qual homem tal sua bravura? Então Gedeão levantou-se, matou Zebá e Salmana, e levou os enfeites em forma de meia-lua que decoravam os pescoços dos camelos. Vamos aí a alguns pontos importantes aqui desse fato real, né, literal que está sendo narrado. Então, Gedeão vai
para eliminar um exército inimigo, coisas que antes não fora feito por algumas das tribos. Eles permitiram que os cananeus e outros povos ficassem no meio deles, depois eles foram dominados, e aí nós vemos Gedeão tomar uma decisão muito grande. E o que nós percebemos aqui? Uma outra face da batalha, que deve falar o nosso coração. Eles estavam exaustos, mas mesmo assim não abandonaram a missão que lhes fora confiada, perseveraram. Isso fala forte ao nosso coração, não é? Mesmo quando os apoios humanos desaparecem, quando o corpo está fadigado, nós não podemos abandonar a batalha, o combate. Vamos olhar em primeiro lugar o combate da oração, porque muitas vezes nós somos tentados pelo cansaço a não rezar, não é? A não meditar a palavra, a não adorar o Senhor, a fazer corpo mole para ir na Santa Missa. Quantas vezes a gente esquece que nós estamos numa batalha contra os 3 inimigos que a gente sempre gosta de mencionar: o diabo, o mundo e as paixões da nossa carne. E se nós não continuarmos na nossa luta, se nós não continuarmos na nossa batalha para vencer esses inimigos, e se a gente se entrega à exaustão, ao cansaço, ou até mesmo à falta de apoio humano, a gente não persevera e a gente perde a batalha. Eles estavam cansados no corpo, mas ativos na missão. A gente pode estar cansado no corpo, pode estar cansado na mente, mas a gente não pode abandonar o combate, a batalha. E o que nós vemos aqui? A fé de Gedeão não depende da aprovação das cidades e muito menos das pessoas. A fé de Gedeão, ela está pautada e baseada na ordem divina. Deus ordenou que ele tinha uma missão e ele vai e conclui e completa essa missão. A obediência e a perseverança, se a gente fosse fazer um cálculo aqui de adição, de somar, obediência mais perseverança igual a vitória. Quando nós obedecemos e perseveramos, nós conquistamos a vitória. E é o que nós estamos vendo aqui. Estavam exaustos, essas cidades não deram para eles o pão que eles necessitavam, mas eles não abandonaram a missão. Eles foram obedientes a Deus, eles foram perseverantes e eles conquistaram a vitória. Mas vamos olhar também para essa execução de Sucote, e também nós vamos ver depois Gedeão que vai ali trazer para os outros, né, que não acolheram, não deram o pão a eles. Não é uma execução simplesmente por vingança. Nós temos que olhar esse ato de Gedeão como sendo algo de caráter de justiça retributiva e de cumprimento do juízo divino. O juízo divino estava aqui sobre a cidade de Sucote, que não recebeu o povo, não é? Nós também vemos aqui, diante de Gedeão, né, a realidade ali em Fanuel, que também rejeitou. Então Gedeão vem e executa a justiça retributiva e o juízo divino. E isso precisa ficar muito claro para a gente, porque senão parece assim: nossa, Gedeão, um homem de Deus, está agindo por vingança, que é um pecado. Não, não é. É exatamente o contrário. É a justiça retributiva e o juízo divino que precisa ser executado diante de uma não acolhida, de uma não obediência e diante da realidade do inimigo que precisa ser ali eliminado para que a terra seja purificada. Então, o que nós podemos perceber de todo esse texto? Fadiga não cancela a missão. Esse é um ponto. Depois, a rejeição dói mais quando vem dos nossos, daqueles que estão próximos de nós, como aquelas cidades que rejeitaram Gedeão. Mas Deus honra quem persevera até o fim. Isso aqui é claríssimo. Então, Gedeão não se entrega à fadiga junto com os 300 homens. Depois, Gedeão não se deixa dominar pelo abatimento diante da rejeição dos seus, daqueles que estavam ali no seu entorno. E ele, mesmo na rejeição, fadiga e rejeição, ele segue na obediência divina e na perseverança, e aí ele colhe a vitória. Então, qual é a mensagem que nós podemos colher hoje? O cansaço não pode
impedir-nos de seguir perseverantes no nosso combate espiritual. A nossa luta não é contra os homens de carne e sangue, mas contra os principados e dominações espalhados nos ares, ou seja, contra os espíritos malignos que trabalham para nos desviar do caminho de Deus e de seu projeto de salvação. Devemos eliminar os vícios pelas virtudes, sendo humildes, obedientes e perseverantes. Mas todo aquele que perseverar até o fim será salvo. Marcos 13, 13. Mas todo aquele que perseverar até o fim será salvo. A exaustão não pode nos tirar da oração. A exaustão não pode nos tirar o cansaço do contato com a palavra. O cansaço não pode nos tirar da adoração, da Eucaristia. Não pode nos roubar da intimidade com Deus. Se a gente cede, o nosso inimigo vai nos pressionar e vai nos fazer cair, vai nos derrotar. Porque nós estamos lutando contra os espíritos malignos, contra o demônio que quer enfiar-se no meio do projeto de salvação de Deus para a nossa vida. Portanto, como Gedeão, ainda que cansados, ainda que não apoiados pelas pessoas, ou talvez até o nosso corpo não queira nos apoiar na nossa oração, mas com determinação, nós perseveramos. E a obediência, a humildade, a perseverança é sinônimo de vitória. Nós venceremos, na verdade, Deus vencerá em nós. Vamos rezar? Senhor, obrigado por essa palavra que nos provoca a perseverança, nos provoca a olharmos a nós mesmos, a olhar para o caminho que nós temos feito e nos determinarmos em oração, em perseverança, em determinação, porque, ainda que cansados, nós precisamos nos alimentar do pão da palavra, do pão da Eucaristia. Nós precisamos nos alimentar cotidianamente da oração, precisamos cotidianamente estar na sua presença para viver aquele que é o seu projeto para a nossa vida. O seu projeto é um projeto de salvação, é um projeto de vitória, mas para que eu e os meus irmãos consigamos isso, nós precisamos perseverar, ainda que o nosso corpo não queira rezar, ainda que o cansaço queira nos abater, ou até mesmo, Senhor Deus, as circunstâncias ao nosso derredor. Mas nós devemos ir até o fim, lutar até as últimas consequências, para nos mantermos fiéis a Ti e em constante oração. Amém. É exatamente isso. Eu posso dizer para vocês, muitas vezes eu tenho que ficar em pé, até em pé fica difícil de rezar, mas eu vou, insisto, porque eu estou lutando contra os espíritos malignos que querem me desviar do projeto de salvação de Deus. E também eu tenho plena convicção que é assim com você. Então não ceda espaço, avance na sua intimidade e na sua vida de oração para conquistar a vitória. A perseverança deve ser hoje, mas também nós devemos pedi-la como perseverança final até o último suspiro. Deus abençoe você e a sua família. Nós nos encontraremos no próximo programa, se Deus quiser, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.